Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Nesse canal nós falamos de teologia. O nosso foco aqui é estudar a Bíblia, é estudo da Palavra de Deus. Nesse quadro nós estamos analisando textos difíceis, textos que a Bíblia apresenta, que tem uma difícil interpretação, por alguns motivos. Alguns nós vamos trazer uma solução, alguns nós podemos trazer várias situações que podem responder o que está acontecendo. Tá? Em alguns casos não vamos ter uma resposta para aquilo. Quando isso acontecer, nós vamos ser também honestos quanto a isso, tá bom? No vídeo de hoje nós vamos trazer mais um questionamento ali do Novo Testamento. O que Jesus quis dizer quando ele disse que é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? O que Jesus quis dizer com isso? Vamos analisar isso daqui. Mas antes vou pedir para você se inscrever no canal, já deixar o like se você ainda não deixou e compartilhar isso aqui com outras pessoas para que possa estar abençoando a vida delas também, tá bom? Bom, então vamos lá. O texto base você vai encontrar lá em Mateus capítulo 19, no versículo 24, onde diz assim, Jesus falando, E outra vez vos digo, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A frase de Jesus faz parte de um diálogo de Jesus com um jovem rico que se aproxima dele buscando orientação sobre a sua vida eterna. Jesus, após instruir o jovem a vender tudo que ele tinha e segui-lo, o homem vai embora triste, evidenciando o seu apelo às riquezas. Então é nesse contexto que Jesus fala da dificuldade dos ricos entrarem no reino de Deus. Um jovem chega para Jesus e fala assim, Jesus, o que eu tenho que fazer para alcançar a salvação? E Jesus fala assim, olha, vende tudo que você tem, dá seu dinheiro aos pobres. E ele vai embora triste. Resumi bem a história aqui, mas ele vai embora triste. Aí Jesus fala assim, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então aqui gerou, ao longo dos anos, alguns debates, de que era impossível o camelo, que é aquele animal que nós conhecemos, passar no fundo de uma agulha. E a gente imagina a agulha como essa agulha de costura, E a gente imagina, é impossível um camelo passar por uma agulha ali, tem que passar uma linha. E outra questão que surgiu é que é impossível ser rico, porque é proibido ser rico, porque Jesus fala que é mais fácil um camelo passar na agulha do que um rico entrar no reino do céu. Logo, quem era rico era visto como amaldiçoado, Muitas igrejas pregavam que a riqueza era uma maldição, mas não é bem isso que o texto quer nos ensinar e é o que nós vamos ver no vídeo de hoje. O camelo e a agulha. O camelo, ele era o maior animal comumente visto na Palestina e frequentemente ele era usado em metáforas para ilustrar contrastes extremos ou dificuldades notáveis. Por exemplo, Mateus 23, 24. Vamos ver quando dá naquele sermão de Jesus. Mateus 23, versículo 24. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos que coais o mosquito e engolis o camelo. Então, olha só, Jesus aqui, ele faz um paralelo entre o mosquito e o camelo. Nesse outro versículo, Jesus faz um paralelo entre o camelo e a agulha. Por quê? Por ser o animal maior que existia, tinha um contraste com outras coisas. Jesus usava esse como exemplo, A agulha se refere ao pequeno instrumento usado na costura, cujo buraco era minúsculo. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre essa agulha aqui. Possíveis interpretações para buraco da agulha. Literalmente, a imagem sugere uma impossibilidade absoluta, enfatizando a dificuldade de alguém que confia nas suas riquezas
entrar no reino de Deus. Alguns sugerem que Jesus fazia referência a um suposto portão menor na muralha de Jerusalém, chamado Buraco da Agulha, pelo qual camelos só poderiam passar se descarregados. No entanto, não há evidência arqueológica ou textual concreta de que tal portão tenha existido na época. Essa interpretação ela é amplamente contestada. Então, por muitos anos, a interpretação de que buraco na agulha era um buraco pequeno que tinha no portão da cidade de Jerusalém, e que os camelos, para passarem ali, eles tinham que se abaixar, que ele era muito estreito e pequeno, né? E muito tempo isso foi aceito, eu cresci ouvindo isso. Porém, hoje já se sabe pela arqueologia que na época de Jesus não existiam esses buracos nos muros da cidade, né? Esses buracos, eles datam da Idade Média. Não existiam esses buracos que chamavam de agulha nos muros da cidade de Jerusalém na época de Jesus. Então não era disso que Jesus falava quando ele falava do buraco na agulha, se referindo ao camelo. Alguns manuscritos sugerem que a palavra grega kamelos, que é traduzido por camelo, poderia ser uma corruptela de kamilos, corda grossa. Isso poderia mudar o sentido para algo como: é mais fácil uma corda grossa passar pelo buraco de uma agulha. Apesar disso, o termo camelo é amplamente aceito pelos estudiosos como original. Então, uma outra interpretação era que havia uma corruptela da palavra original, que ao invés de ser camelos, seria camilos, tá? Camelos. Camelos com E é camelo, animal. Camelos com I é corda grossa. Então muitos acreditam que na verdade Jesus falou camelos com I, corda grossa, e que as pessoas escreveram ali camelos com E, que significava camelo, né? Mas isso aí também não foi debatido, porque não parece que foi isso que aconteceu, uma vez que camelos com E, animal, você vai encontrar na maioria dos manuscritos. A agulha mais entendida hoje é que seria realmente uma agulha, mas não a agulha como nós conhecemos, mas ela era uma agulha usada na época de Jesus, por exemplo, para costurar roupa e costurar. Você tinha agulha que costurava roupa, costurava aqueles tecidos da época de Jesus, aquelas vestes que era tipo um saco, né? E você tinha agulha também que tecia as redes de pesca. Então, com certeza, Jesus falou de uma agulha. Mas essa agulha referida na época de Jesus, ela era muito maior do que uma agulha que nós temos hoje. Seja a agulha que eles usavam para fazer as túnicas, seja a agulha que era usada também para poder arrumar as redes. Era uma agulha, e a gente já tem imagens arqueológicas, por exemplo, de agulhas dessa época. Maiores que as que hoje, mas ainda assim uma agulha, tá? E é sobre riquezas, que era o sentido que dizia o texto. O que quer dizer? No contexto histórico judaico, riquezas eram frequentemente vistas como sinal de bênção divina e aprovação de Deus. Essa visão levou os discípulos a reagir com surpresa à declaração de Jesus. Quem poderá então ser salvo? Né? Porque se aparentemente Jesus está falando de riqueza, que era impossível um rico entrar no reino de Deus, e a riqueza no contexto judaico era vista como bênção de Deus, tinha uma contradição aí. O que realmente Jesus quis dizer? Então Jesus, pelo contrário, ressalta que confiar em riquezas pode se tornar um obstáculo ao discípulo genuíno. Isso não é uma condenação à riqueza, mas é um alerta contra a dependência delas ou apego excessivo aos bens materiais. Aqui que está o foco da mensagem. Quando Jesus diz que é impossível um rico entrar, o rico aqui não é aquele que tem muitas posses materiais,
Mas o rico aqui é aquele que o seu coração está depositado nas posses materiais. É aquele que tem muita coisa no seu coração e não Jesus. É aquele que tem o seu coração voltado para os bens materiais. A Bíblia ensina que Jesus ele tem que ser o centro da nossa vida. Jesus ele tem que ser a coisa mais importante para nós. A partir do momento que eu pego alguma coisa e coloco na posição, no lugar de Jesus, aquilo virou um Deus na minha vida. Eu estou cometendo um pecado de idolatria e eu não consigo ter a salvação. Então Jesus falou assim, olha, é mais difícil, mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que o rico, aquele que tem o seu coração voltado para a riqueza, entrar no reino do céu, porque não vai entrar. A partir do momento que você deposita o seu coração em outra coisa que não é Jesus, você não vai conseguir alcançar a salvação. Então aqui é o foco maior, tá? A declaração de Jesus, então, tem implicações profundas sobre o quê? A salvação. Assim como é impossível para um camelo passar pelo buraco de uma agulha, é impossível para alguém, por seus próprios méritos e recursos, alcançar a salvação. Jesus conclui esse discurso afirmando: para os homens é impossível, mas para Deus tudo é o que? Possível. Ele aponta para a soberania divina e para a graça de Deus como único meio de entrar no céu. Único meio de entrar no céu. Então esse é o foco aqui da interpretação. É onde está o coração, não é o que você tem. Tá bom? Eu espero que você tenha entendido, que tenha sido esclarecedor para você. Se você ficou com dúvida, volte o vídeo e assista novamente. Conhece algum amigo que tem essa dúvida? Envia para ele, eu tenho certeza que vai ser de grande proveito. Deus te abençoe e fique com Deus até o nosso próximo encontro.